paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Já ouvimos muita coisa por aqui, mas eu creio que Deus ainda tem um pouco mais reservado para as nossas vidas nesta noite. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Glória a Deus. Marcos 8, a partir do verso 27. A palavra do Senhor, ela diz: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro. Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Amém. Apenas aqui. Quero rapidamente refletir uma palavra com a igreja que, de certa forma, o meu desejo, assim como enquanto eu meditava esta palavra, confrontou a minha vida, o meu ser. O meu desejo nesta noite é que realmente nós possamos ser confrontados pela palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, que é uma palavra viva e eficaz, ela venha produzir frutos em nossas vidas através da sua palavra. E eu digo isso porque aqui o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, ele faz uma pergunta a seus discípulos. E de tantas coisas que Cristo ensinou e que ficou como lição e testemunho para as nossas vidas, algumas das frases, algumas das questões que o Senhor levantou na sua época, essas questões continuam ainda vivas e fortes, questionando não a igreja, questionando não o povo cristão, mas a cada um que aceita o Senhor como seus Deus, a cada um que testifica ser cristão, servir ao Senhor. Como o pastor ministrou aqui agora há pouco, nós não somos apenas um povo religioso, mas nós servimos a Jesus e a nossa vida, os nossos lábios devem constantemente professar em quem nós cremos, quem nós servimos de fato em nossas vidas. E a questão que Cristo faz aqui, ele não chega questionando diretamente os seus discípulos. Ele num caminho, no meio de uma viagem, ele primeiro questiona, ele levanta um diálogo e fala: olha, quem as pessoas, o povo, as multidões por aí andam dizendo que eu sou? E eles dizem, alguns dizem que tu és um profeta, alguns dizem que tu és Elias. E aí Jesus pergunta diretamente a cada um daqueles que estavam ali com ele na sua presença: e para vocês, quem eu sou para vocês? Primeira coisa que é óbvio aqui, que fica bem claro, Jesus Cristo ele nunca se importou, não é como na nossa época, onde existe status, onde a pessoa quer estar em evidência, onde a pessoa quer ser ali aplaudida. Primeira coisa que é bem claro, e nós entendemos que Cristo não estava fazendo esta questão buscando para si glória, ele não queria ser reconhecido por ninguém, ele não questiona preocupado com a sua mídia, o que as pessoas falam ou acham, mas não era esta a preocupação de Cristo. Jesus nunca se importou com que realmente aquelas multidões que o cercavam, aquelas multidões que o perseguiam, achavam a seu respeito. Mas uma coisa importava realmente: aqueles que eram chamados os seus discípulos, os que o acompanhavam, aqueles que dormiam todos os dias ao seu lado, aqueles que aprendiam diariamente com ele.
Jesus Cristo ali, ao longo daquela caminhada, foi criando ali uma intimidade com aqueles homens, um relacionamento, e então ele questiona aqueles homens: quem eu sou para vós? Quem eu sou para cada um de vocês? E Pedro responde ali, cheio do Espírito Santo, ele fala: tu és o Cristo. Esta resposta que Pedro dá não é uma simples resposta, como o pastor falou hoje. Hoje nós vivemos numa época onde, se você sair lá fora e alguém chegar para você: quem você serve? E você virar e dizer: eu sirvo a Jesus Cristo. Isso para o mundo é a coisa mais normal. Porque se você simplesmente diz com os seus lábios: olha, eu sirvo a Jesus Cristo, isso não vai fazer efeito nenhum no mundo lá fora. E eu vou te mostrar por que eu estou dizendo essas coisas. Por que esta palavra afronta e confronta as nossas vidas. Para entendermos o que significava esse Cristo que Pedro está professando, que Pedro está confessando, nós precisamos compreender as Escrituras. Lá no início, bem antes, o Senhor, quando o Senhor chama Abraão lá na sua parentela, e o Senhor o faz sair do meio daquele povo, Abraão não conhecia Deus, ninguém havia ainda se relacionado com o Senhor, e Deus faz promessas para Abraão, e Deus sempre diz, fala: olha, porque eu sou contigo, onde for eu serei contigo. E mais à frente ainda, quando o povo de Israel, já constituída a nação, se fazia escrava no Egito, se fazia ali um povo oprimido pelo Egito, aquele povo aguardou durante anos alguém que se levantasse para os libertar. A palavra diz, lá em Êxodo, que um certo dia o Senhor aparece para Moisés no meio de uma sarça ardente. E ali o Senhor chama Moisés em particular e fala: olha, Moisés, o meu povo está sofrendo, e eis que eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Chegou a hora de levantar aqui um homem, te levantar e libertar o meu povo. E Moisés, um homem, ele olha toda aquela responsabilidade e ele fala: mas Senhor, quando eu for diante daquele povo, porque não era simplesmente uma igreja, era uma nação, milhares de vidas. Ele falou: aquele povo, aquelas pessoas vão querer te saber a quem é que me enviou, em nome de quem que eu estou indo. E quando eles me perguntarem quem é o Deus que me enviou, o que eu vou dizer a eles? O Senhor diz: eu sou o que sou. E quando eles te perguntarem, você diga: o eu sou te enviou. Então não era qualquer nome, era um nome, aquele que estava acima de todo nome. Quando se falava no nome de Deus naquela época, por que eu digo aquela época? Porque hoje nós vivemos uma época muito banal. Você simplesmente sair e dizer que você serve a Deus, infelizmente hoje muitas pessoas não vão dar crédito à sua vida, ao que você está dizendo. Naquela época, falar o nome do Senhor era algo sério. Sabemos que Deus usou poderosamente Moisés, tira aquele povo, liberta. Mas mais para frente ainda, o Senhor não queria apenas libertar o povo da mão da escravidão, o Senhor não queria apenas libertar o povo do Egito. Sabemos que a obra que o Senhor sempre teve reservado para o seu povo, para Israel, para a tua igreja, é uma obra muito maior do que isso. Vai muito além do que simplesmente libertar o povo de uma opressão. E então o Senhor levanta Isaías, levanta os profetas, e os profetas sempre usados por Deus, professando a vinda de um que seria o maior de todos, e que, como diz lá em Gênesis, pisaria a cabeça da serpente, que libertaria não apenas Israel, mas todo aquele que cresce em Deus. Isaías fala, eu estou correndo aqui por causa do tempo, irmãos, mas Isaías fala no capítulo 9, quando ele está falando a respeito daquele que haveria de vir, ele fala no 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre todo o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso, aleluia, glória a Deus. Muito antes da vinda do Messias, os profetas já diziam e anunciavam a vinda de Jesus Cristo. E eles não diziam mais apenas um libertador, não era mais apenas um profeta, um servo de Deus que nasceria para libertar apenas da opressão, mas ele diz aqui o governo. Que governo é esse? É o governo sobre todas as coisas. Está sobre os teus ombros, aleluias. Nós vivemos numa época onde, hoje em particular, a nossa nação está dividida e nós vemos pessoas que caminhavam juntas, pessoas que andam juntas discutindo em redes sociais por causa de quem irá governar o nosso país. Nós vivemos numa geração onde as pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, o que há de acontecer, e muitas vezes nós nos esquecemos que não deve ser esta a nossa preocupação, não deve estar nisso o nosso coração, quando a palavra do Senhor diz que quem governa as nossas vidas é o próprio Senhor, Deus de Israel. Nós não estamos aqui, irmãos, dependendo do governo deste país, nós não dependemos de quem irá assumir a presidência da nossa nação, ainda que isso influencie muitas coisas. Independente de tudo isso, maior é o Deus dos céus, que reina sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nas mãos do Senhor está o coração do rei, e o Senhor o inclina para onde ele bem entende. Então por que nos preocupar com quem se assentará na presidência do país, se o coração, seja do Haddad, seja do Bolsonaro, de quem quer que seja que suba aquele palanque, ele está sujeito a toda a vontade do Senhor. Ele não faz nada se não for pela permissão e pelo querer do nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. E ele fala, ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o que eu acho tremendo, que ele fala no verso 7, para que se aumente o seu governo. Como é que o governo do Senhor, de Deus, pode aumentar? É quando você para de se preocupar com quem rege este mundo, quando o seu coração deixa de olhar para quem está governando este mundo, e você entende que quem governa as nossas vidas é o Deus Todo-Poderoso. As nossas vidas estão na mão dele. E só assim então é que o seu reino, o seu governo aumenta sobre esta terra. Porque nós não andamos nem vivemos por o que o mundo diz, mas pelo que a palavra do Senhor diz para as nossas vidas. Sobre o trono de Davi e o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E ele diz no final: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Irmãos, entenda isso. Quando ele fala estas coisas, não importa o que aconteça, não importa o que venha sobre este mundo, existe um Deus nos céus que zela dia e noite para que a sua palavra se cumpra. E a palavra diz em Apocalipse que até que se cumpra tudo que está escrito, nem um tio, nem uma vírgula fugirá daquilo que o Senhor preparou e reservou para a sua igreja. Não se preocupe com o que acontece, não se preocupe com o que há de vir, porque as nossas vidas estão nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, que não apenas governa, mas que zela para cumprir a sua vontade sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E por anos, por séculos, de gerações, o Senhor levantou profetas,
levantou outros homens que falaram a respeito do Messias, que disseram a respeito de um que viria para libertar o povo com braço forte, um que simplesmente não seria mais um profeta, mas um Messias, um enviado do próprio Deus. E então vem o Senhor Jesus Cristo, Ele vem fazendo milagres, vem fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Por onde Ele passa, milagres acontecem, cegos são curados, demônios são expulsos, enfermos são sarados. E as pessoas olham, e as pessoas começam a reconhecer: este é aquele que haveria de vir, o Messias está entre nós, o Senhor enviou aqui o seu escolhido para nos redimir, para levantar o teu povo. E agora então o Senhor Jesus Cristo, no momento, Ele chega aos discípulos e faz esta questão, porque toda aquela nação conhecia esta promessa. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor Jesus. Todo aquele povo, todo israelita, todo judeu esperava a vida do grande Messias. E agora o Senhor Jesus Cristo está ali, está no meio deles, está entre eles. E aquela nação, assim como nós, eu disse aqui agora há pouco, por muita pouca coisa, nós nos dividimos entre diálogos, entre opiniões. Aquele povo agora está dividido, porque alguns olham os sinais, alguns olham os milagres e creem no Senhor e o recebem como Messias. Mas muitos deles não apenas não aceitam, como começam a persegui-lo. E Jesus Cristo pergunta: quem dizem que eu sou? E eles respondem. E Jesus então chega e toca no mais profundo. Jesus diz: quem eu sou para você? Entendam, quando Jesus Cristo pergunta essa questão, não é uma questão onde os 12 se reúnem, olha, vamos ver o que cada um de nós acha. Não, essa aqui é uma questão que afronta cada um de nós. É uma questão que eu tenho que responder. Você, não é o Ricardo que vai discutir com a Sandra, ver o que a Esther acha. Não, o Ricardo vai ter que decidir por ele quem é o Senhor Jesus na sua vida. A Sônia vai ter que saber quem Jesus é na vida dela, independente daquilo que o Célio acha, do que o Célio diga. Quem é o Senhor na sua vida? É uma questão individual para cada um de nós, e que ecoa todos os dias nas nossas vidas. Porque você pode muito bem dizer: não, mas irmão, eu sei quem é o Senhor, eu aceitei Jesus na minha vida muitos anos atrás, eu creio, eu sou um cristão, eu sou um crente. Isso não basta. Se você está simplesmente aguardando a vinda do Senhor para poder um dia lá na glória, entrar na glória do Senhor e descansar no seu gozo, tá bom, isso basta para você entrar na glória. Mas se você verdadeiramente entende o chamado de Deus na sua vida, se você verdadeiramente entende que o que Deus tem para cada um de nós não está simplesmente reservado lá na glória, porque a obra do Senhor Deus nas nossas vidas começa aqui. A obra do Senhor nas nossas vidas começou no dia em que Ele nos chamou, no dia em que Ele te separou, no dia em que o Senhor abriu os teus olhos. Ali começou a obra de Deus. E o Senhor, Ele quer trabalhar e quer transformar a sua vida dia após dia nesta terra. Aleluia. E esta obra, o Senhor, Ele deseja que você seja a diferença. Não basta simplesmente, como eu disse aqui, e eu espero que verdadeiramente cada um dos irmãos entenda, não basta nós sairmos e dizermos: eu sou crente, eu sou cristão. É muito forte quando nós dizemos: eu creio em Deus. Se você olhar a palavra do Senhor, a palavra diz que crer em Deus até o diabo crê e treme. Então não é o suficiente. Se até o diabo crê e treme, isso é muito pouco para a minha vida, que
digo ser filho de Deus, que digo ser um servo de Deus. O que o Senhor espera para nós então é uma vida transformada, é uma vida ativa. O Senhor nunca chamou ninguém, entendam isso, o Senhor não chamou ninguém para viver uma vida passiva neste mundo. Talvez você possa dizer, não, mas eu não tenho um dom de ser um pastor, eu não sou um pregador do Evangelho, eu não sou um levita. Irmãos, isso aqui é uma formalidade, é necessária em nossas vidas, para que nós tenhamos estes momentos onde a palavra do Senhor é ministrada entre nós, onde as nossas vidas são ministradas, onde nós aprendemos, onde nós temos intimidade com o Senhor, onde nós crescemos em comunhão com Ele. Mas verdadeiramente o nosso ministério, a nossa vida cristã, nós exercemos não é aqui dentro, é lá fora, com uma vida ativa, com uma vida em movimento, exercendo verdadeiramente a nossa fé em Deus, exercendo verdadeiramente o nome de cristão, porque ser chamado cristão não é simplesmente dizer que você um dia aceitou a Jesus como Senhor na sua vida. Cristão, se você olhar lá no livro de Atos, quem eram os cristãos? Cristãos eram aqueles que faziam tudo aquilo que Cristo fez em vida nesta terra. Cristãos foram aqueles que hoje são chamados de mártires, homens que pagaram com a sua própria vida, porque não aceitaram se esconder, não se conformaram simplesmente em acertar Jesus e ficar com as suas bocas caladas. Apesar de toda a perseguição de Roma, de tudo, toda a perseguição do mundo, eles se levantavam diante das multidões e professavam Cristo Jesus. Isto era um cristão. Eles não precisavam dizer eu sou crente. O que eles faziam? As pessoas olhavam para eles e diziam, aquele é um cristão, aquele ali é um discípulo de Jesus, aquele faz as vontades do Senhor. Isso é ser cristão, é para isso que nós fomos chamados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Para nós vivermos o melhor de Deus nas nossas vidas, nós estamos aqui participando de uma campanha nas quartas-feiras. Minha vida tem sido profundamente afrontada. Por quê? Porque as campanhas no começo, todos nós víamos e pensávamos, toda vez que você vê uma campanha que você pensa não, eu vou buscar o meu milagre, eu vou nessa campanha para ver se Deus faz o que eu quero na minha vida. E aí você chega numa campanha como essa, e você vê os pregadores vindo aqui à frente, e falando para você, você quer o seu milagre? Olha, você vai ter que cumprir o que está escrito. Você vai ter que viver o Evangelho. Por quê? Porque Deus opera sim. Mas aqueles que o servem, aqueles que o temem, aqueles que buscam. A palavra do Senhor diz, batei e abre-se-vos-á. E você muitas vezes a gente acha que o vir na campanha já, olha, eu estou aqui, agora Deus vai abrir as portas. Não, nós temos aprendido que é necessário bater muito na porta do Senhor. É necessário, se nós queremos viver o melhor de Deus, e Deus tem muita coisa boa para as nossas vidas, nós precisamos tomar posição, nós precisamos ir de encontro ao nosso milagre. Uma frase que tem sido muito repetida aqui, nós precisamos provocar o milagre. E o que é o provocar o milagre? É sair do nosso comodismo, é largar aquela vida anterior e passar a ter uma vida de ação, uma vida ativa. Porque se você simplesmente continuar vindo nessa campanha, ouvir essas palavras maravilhosas que têm sido ministradas aqui, e sair e continuar vivendo a mesma vida, as mesmas ações, fazendo a mesma coisa todos os dias, não adianta, irmãos. Pode ter 7 anos de campanha,
não vai mudar nada, porque o que muda não são apenas as palavras, mas é a sua atitude diante de tudo isso que você tem recebido na sua vida. Eu tinha muita coisa para falar aqui, só um testemunho de tantos que eu separei, um que eu achei muito forte. É um que está em João 9. Os irmãos entenderem a respeito desse nome de Jesus. João 9 mostra aqui, conta um testemunho de um homem que era cego de nascença. Nós ouvimos isso aqui na campanha. A palavra diz que esse rapaz, um cego de nascença, nós nunca entenderemos o que é a vida de um cego de nascença. Por mais que você tente, você nunca vai poder compreender, porque é uma pessoa que simplesmente não vê nada a vida inteira. Imagina que é você ouvir risos, pessoas pulando do seu lado, e na sua mente você tentar entender o que está acontecendo, mas você não sabe discernir o que é um sorriso. Você ouvir pessoas conversando e você tentar imaginar quem é essa pessoa. Você se assentar numa mesa, às vezes um pai chegar para o filho ali cego de nascença e falar: olha filho, come essa maçã. E o jovem de nascença pega a maçã, mas ele pensa: o que é uma maçã? Ele nunca teve o privilégio de ver a luz do dia. E um dia este cego se encontra com Jesus, e ele já havia escutado de Jesus. Quando ele encontra com Jesus, Jesus não faz diretamente o milagre, mas existe ali um diálogo entre os seus discípulos e o mestre. E os discípulos perguntam: Senhor, por que isso? É um castigo? Jesus diz: não, ele não pecou. Jesus faz ali um lodo com a sua saliva, gosta na terra, faz um lodo, unta os olhos daquele cego e fala para ele: olha, vai até o tanque de Siloé e lava os teus olhos. Aquele cego, a palavra diz que ele vai até o tanque, lava os olhos imediatamente. Um homem que nunca havia enxergado na sua vida, ele passa a ver. Imagina como um homem desse ficou. Ele deve ter saído pulando, gritando, eufórico. Alegria deve ter tomado o seu coração, de tal maneira que a palavra diz que as pessoas o notavam. Notavam por quê? Porque ele chegou. Não. Se uma pessoa passar na sua frente, muitas vezes nós passamos por conhecidos e nem nos apercebemos. As pessoas notaram porque ele ficou tão alegre. Ele não se continha e glorificava a Deus. E então as pessoas começam a olhar e falam: mas aquele ali que vai gritando, não é aquele rapaz que era cego de nascença? E as pessoas ficam tão abismadas com aquele milagre que o levam até o sinédrio, até os sacerdotes. E ali, aonde a palavra do Senhor deveria verdadeiramente ser ministrada, aonde aqueles homens que eram na época ali os doutores da lei, trazendo para os nossos dias, eram os pastores daquele povo, a liderança daquela igreja, onde aqueles homens que deveriam olhar, acolher aquele homem e glorificar a Deus, olharam para ele e dizem: mas como tu, sendo um cego de nascença, agora diz que vê? E aquele homem, o que ele diz é maravilhoso. Ele diz em João 9, 24, ele diz: então chamaram pela segunda vez um homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus,
nós sabemos que esse homem era pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Glória a Deus. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como abriu os olhos? E lhe respondeu: já vos disse, e não entendes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aqueles homens não conseguiam entender o que estava sobre Jesus Cristo. Eles estavam cegos. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. É isso que eu estou dizendo. Não adianta nós simplesmente dizermos que somos dele. Não adianta nada nós professarmos o nome dele, se nós verdadeiramente não olharmos primeiramente para as nossas vidas e perguntarmos a nós. Eu não preciso perguntar para o meu pastor, eu não preciso perguntar para o meu irmão, eu preciso perguntar para o meu coração: a quem eu tenho crido, a quem eu tenho servido. O Senhor é o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém tem a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Louvado seja o nome de Jesus. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Louvado seja Deus. Mas eles ainda assim retrucavam: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram da sinagoga. Porque aqueles homens não apenas estavam cegos, mas os seus ouvidos não aguentavam ouvir a verdade, e expulsaram aquele homem de dentro do sinédrio. Mas a palavra diz, eu acho tremendo isso, nós nunca vimos Jesus indo à casa de ninguém. A palavra do Senhor diz que as pessoas iam à casa do Senhor, mas neste momento, após Jesus Cristo já haver curado aquele homem, Jesus sabia que ainda havia algo para operar verdadeiramente na vida daquele homem, algo muito maior do que simplesmente curar a sua cegueira de nascença. E a palavra diz que pela primeira vez Jesus vai à casa de alguém, e Jesus está ali, ouvindo Jesus, o que tinham expulsado. Encontrando-lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Aleluia. Ele respondeu, ele disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? A mesma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos: para você, quem você acha que eu sou? Agora Jesus chega para aquele cego: crês verdadeiramente no Filho do Homem? Aleluia. E a resposta daquele cego é direta. Ele fala: Senhor, me mostra quem Ele é, para que eu possa crer. E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. Aleluia. E o adorou. Louvado seja Jesus. Não adianta simplesmente viver ou aceitar uma vida passiva, quando o Senhor nos chamou para uma vida ativa nesta terra, uma vida aonde nós não precisamos simplesmente viver de campanha em campanha. Isso é necessário, sim. E como é necessário, quanto eu aprendi e fui confrontado nessas campanhas. Mas tudo isso é um preparatório, é uma escola para que nós possamos sair deste lugar e viver assim como o apóstolo
Paulo dizia: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, a soberana vocação de Deus. O que é isto? É simplesmente deixar aquilo que aconteceu ontem e saber que hoje o Senhor tem algo novo para a minha vida. É crer que, independente do que eu estou vivendo hoje, não importa se os ventos sopram contra ou a favor, a cada dia o Senhor tem algo para nos ensinar, a cada dia Deus tem algo para fazer em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que aquele que crê, se nós verdadeiramente crermos nele, nós não precisamos viver correndo atrás de nada, nós não precisamos correr atrás de ninguém, porque a palavra diz que ao que crer, os sinais, os milagres, os prodígios, eles correrão atrás de nós. Louvado seja Deus. Você não precisa correr atrás de um profeta, você não precisa ficar implorando de pastor em pastor que ore pela sua vida, porque o nosso Senhor, o pastor dos pastores, é Ele quem cuida de nós. E a palavra diz: o Senhor é meu pastor e nada, absolutamente nada nos faltará, porque é Ele quem nos faz andar por pastos verdejantes, é Ele quem nos assenta numa mesa farta, é Ele quem faz prosperar os nossos caminhos. Aleluia, glória a Deus. As nossas vidas estão na mão dele, o nosso governo está sobre ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu tinha outras coisas para falar, mas o tempo não nos permite. Mas se nós pararmos para meditar nisso que nós ouvimos nesta noite, eu digo nós porque esta palavra corta primeiro aqui. Se cada um de nós procurarmos compreender verdadeiramente o poder, a autoridade, tudo que existe, que está sob o nome de Jesus, e que hoje nos foi dado, que hoje está sobre as nossas vidas, grandes coisas o Senhor fará sobre as nossas vidas. Amém?